Quartel Canvete Studios apresenta Harry Potter e a Pedra Filosofal, livro 1, de J.K. Rowling. Capítulo 8. O Mestre das Poções. Ali, olha! Onde? Ao lado do garoto alto de cabelos vermelhos. De óculos? Você viu a cara dele? Você já viu a cicatriz? Os murmúrios acompanharam Harry desde a hora em que ele saiu do dormitório no dia seguinte. A garotada que fazia fila do lado de fora das salas de aula ficava na ponta dos pés para dar uma espiadinha, ou ia e vinha nos corredores para vê-lo 2 vezes. Harry desejou que não fizessem isso, porque estava tentando se concentrar para encontrar o caminho para suas aulas. Havia 142 escadas em Hogwarts, largas e imponentes, estreitas e precárias, umas que levavam a um lugar diferente às sextas-feiras, outras com um degrau no meio que desaparecia e a pessoa tinha que se lembrar de saltar por cima. Além disso, havia portas que não abriam a não ser que a pessoa pedisse por favor, ou fizesse cócegas nelas no lugar certo, e portas que não eram bem portas, mas paredes sólidas que fingiam ser portas. Era também muito difícil lembrar onde ficavam as coisas, porque tudo parecia mudar frequentemente de lugar. As pessoas nos retratos saíam para se visitar, e Harry tinha certeza de que os brasões andavam. Os fantasmas também não ajudavam em nada. Era sempre um choque horrível quando um deles atravessava de repente uma porta que a pessoa estava querendo abrir. Nick, quase sem cabeça, ficava sempre feliz em apontar a direção certa para os alunos da Grifinória. Mas Pirraça, o Poltergeist, representava 2 portas fechadas e uma escada falsa se a pessoa encontrasse quando estava atrasada para uma aula. Ele despejava cestas de papéis na cabeça das pessoas, puxava os tapetes debaixo de seus pés, acertava-as com pedacinhos de giz, ou vinha sorrateiro por trás, invisível, e agarrava-as pelo nariz e guinchava. Peguei você, arrombado! Pior que o Poltergeist, se é que era possível, era o zelador, Argo Filch. Harry e Rony conseguiram conquistar sua má vontade logo na primeira manhã. Filch encontrou-os tentando forçar caminho por uma porta que, por azar, era a entrada para o corredor proibido no 3º andar. Ele não quis acreditar que estavam perdidos, pois tinha certeza de que estavam tentando arrombá-la de propósito e ameaçava trancá-los nas masmorras quando foram salvos pelo professor Quirrell, que ia passando. Filch tinha uma gata chamada Madame Norra. Como quem ronrona, um bicho magro, cor de poeira, com olhos saltados como lâmpadas, iguais aos de Filch. Ela patrulhava os corredores sozinha. Se alguém desobedecesse a uma regra em sua presença, pusesse o dedão do pé fora da linha, ela corria a buscar Filch, que aparecia asmático em 2 segundos. Filch conhecia as passagens secretas da escola melhor do que ninguém, exceto talvez os gêmeos Weasley, e podia surgir de repente como um fantasma. Os estudantes a detestavam, e a ambição mais desejada de muitos era dar um bom pontapé em Madame Norra. Além disso, quando a pessoa conseguia encontrar o caminho das salas, havia as aulas em si. Mágica era muito mais do que sacudir a varinha e dizer meia dúzia de palavras engraçadas, como Harry logo descobriu. Tinha de estudar o céu da noite pelo telescópio toda quarta-feira à meia-noite, aprender os nomes das diferentes estrelas e os movimentos dos planetas.
3 vezes por semana, iam para as estufas de plantas atrás do castelo para estudar herbologia, com uma bruxa baixa e gorda chamada Professora Sprout, com quem aprendiam como cuidar de todas as plantas e fungos estranhos e descobriam para que eles eram usados. Sem favor, a aula mais chata era a história da magia, a única matéria ensinada por um fantasma. O professor Beans era realmente muito velho quando adormeceu diante da lareira da sala dos professores. Ele levantou na manhã seguinte para dar aulas, deixando o corpo para trás. Beans falava sem parar enquanto eles anotavam nomes e datas e acabavam confundindo Emerico, o mau, com Orico, o esquisitão. O professor Flitwick, que ensinava feitiços, era um bruxo miudinho que tinha de subir numa pilha de livros para enxergar por cima da mesa. No começo da primeira aula, ele pegou a pauta e, quando chegou ao nome de Harry, soltou um gritinho excitado e caiu da pilha, desaparecendo de vista. Já a professora Minerva era diferente. Harry estava certo quando pensou que ela não era uma professora para aluno algum querer aborrecer. Severa e inteligente, fez um sermão no instante em que eles se sentaram para a primeira aula. A transfiguração é uma das mágicas mais complexas e perigosas que vocês vão aprender em Hogwarts. Quem fizer bobagens na minha aula vai sair e não volta mais. Estão avisados. Transformou então a mesa em um porco e de volta em mesa. Todos ficaram muito impressionados e ansiosos para começar, mas logo perceberam que não iam transformar os móveis em animais ainda por um tempo. Depois de fazerem anotações complicadas, receberam um fósforo e começaram a tentar transformá-lo em agulha. No fim da aula, somente Hermione Granger produzir algum efeito no fósforo. A professora Minerva mostrou à classe como o fósforo ficara todo prateado e pontiagudo e deu um raro sorriso à aluna. A matéria que todos estavam realmente aguardando com ansiedade era de defesa contra as artes das trevas. Mas as aulas de Quirrell foram uma piada. Sua sala cheirava fortemente a alho, que todos diziam que era para espantar um vampiro que ele encontrara na Romênia e temia que viesse atacá-lo a qualquer dia. Seu turbante, contou ele, fora presente de um príncipe africano, como agradecimento por tê-lo livrado de um zumbi incômodo. Mas os alunos não tinham muita certeza se acreditavam na história. Primeiro porque, quando Simas Finnegan pediu ansioso para Quirrell contar como liquidar o zumbi, Quirrell ficou vermelho e começou a falar do tempo. Segundo, porque eles repararam que havia um cheiro engraçado em volta do turbante e os gêmeos Weasley insistiam que devia estar cheio de alho também, de modo que Quirrell estava protegido em qualquer lugar. Harry se sentiu aliviado ao descobrir que não estava muito atrasado com relação ao resto da turma. Muitos alunos tinham vindo de famílias de trouxas e, como ele, não faziam ideia de que eram bruxos e bruxas. Havia tanto para aprender que até gente como Rony não estava tão adiantada assim. Sexta-feira foi um dia importante para Harry e Rony. Eles finalmente conseguiram encontrar o caminho para o salão principal e tomar o café da manhã, sem se perder nenhuma vez. O que temos hoje? Perguntou Harry a Rony, enquanto punha açúcar no mingau da aveia. Poções duplas com o pessoal da Sonserina. O Snape é o diretor da Sonserina. Dizem que sempre protege eles. Vamos ver se é verdade. Gostaria que Minerva nos protegesse. A professora Minerva era diretora da Grifinória, mas isso não a impedira de dar aos seus alunos uma montanha de dever de casa no dia anterior. Naquele instante, chegou o correio. Harry agora se acostumara com isso, mas levar um susto na primeira manhã
quando centenas de corujas entraram de repente no salão principal durante o café da manhã, circulando as mesas até verem seus donos e deixarem cair as cartas e pacotes no colo deles. Edviges não trouxera nada para Harry até então. Às vezes, entrava para beliscar sua orelha e comer um pedacinho de torrada antes de ir dormir no corujal com as outras corujas da escola. Esta manhã, porém, ela esvoaçou entre a geleia e o açucareiro e deixou cair um bilhete no prato de Harry. Ele o abriu imediatamente. Prezado Harry, Dizia numa letra muito garranchosa. sei que tem as tardes de sexta-feira livre, então será que não gostaria de vir tomar uma xícara de chá comigo por volta das 3 horas? Quero saber como foi a sua primeira semana. Mande-nos uma resposta pela Edwige. Hagrid. Rony, me empresta a pena. Harry pediu emprestada a pena de Rony e escreveu no verso do bilhete: Sim, gostaria. Vejo você mais tarde. e despachou Edviges outra vez. Oi, Edviges. Conta pra mim. Tchau. Foi uma sorte que Harry tivesse o convite de Hagrid com que se alegrar, porque a aula de poções foi a pior coisa que lhe acontecera até ali. No início do banquete de abertura do ano letivo, Harry tivera a impressão de que o professor Snape não gostava dele. No final da primeira aula de poções, ele viu que se enganara. Não era bem que Snape não gostava de Harry. Ele o odiava. A aula de poções foi em uma das masmorras. Era mais frio ali do que na parte social do castelo, e teria dado arrepios mesmo sem os animais embalsamados flutuando em frascos de vidro nas paredes à volta. Snape, como Flitwick, começou a aula fazendo a chamada, e como Flitwick, ele parou no nome de Harry. Ah, sim, disse baixinho. Harry Potter, a nossa nova celebridade. Draco Malfoy e os amigos Crabbe e Goyle deram risadinhas, escondendo a boca com as mãos. Snape terminou a chamada e encarou a classe. Seus olhos eram negros como os de Hagrid, mas não tinham o calor dos de Hagrid. Eram frios e vazios e lembravam túneis escuros. Vocês estão aqui para aprender a ciência sutil e a arte exata do preparo de poções. Começou, falava pouco acima de um sussurro, mas eles não perderam uma só palavra. Como a professora Minerva, Snape tinha o dom de manter uma classe silenciosa sem esforço algum. Como aqui não fazemos gestos tolos, muitos de vocês podem pensar que isso não é mágica. Não espero que vocês realmente entendam a beleza de um caldeirão cozinhando em fogo lento, com a fumaça a tremeluzir, o delicado poder dos líquidos que fluem pelas veias humanas e enfeitiçam a mente, confundindo os sentidos. Posso ensinar-lhes a engarrafar a fama, a cozinhar glória, até a zumbificar, se não forem um bando de cabeças ocas, que geralmente me mandam para ensinar. Mas silêncio seguiu-se a esse pequeno discurso. Harry e Rony se entreolharam com as sobrancelhas erguidas. Hermione Granger estava sentada na beiradinha da carteira e parecia desesperada para começar a provar que não era uma cabeça oca. Potter, disse Snape de repente. O que eu obteria se adicionasse raiz de asfódelo em pó a uma infusão de losna? Raiz do quê em pó? Uma infusão do quê? Harry olhou para Rony, que parecia tão embatucado quanto ele. A mão de Hermione se ergueu no ar. Não sei não, senhor. Disse Harry. A boca de Snape se contorceu num riso de desdém. A fama, pelo visto, não é tudo, não é mesmo, Potter? E não deu a atenção à mão de Hermione.
Vamos tentar outra vez. Potter, se eu lhe pedisse onde você iria buscar Bezoar? Hermione esticou a mão no ar, o mais alto que pôde, sem se levantar da carteira. Mas Harry não tinha a menor ideia do que fosse Bezoar. Tentou não olhar para Malfoy, Crabbe e Goyle, que se sacudiam de tanto rir. Não sei. Não, senhor. Achou que não precisaria abrir os livros antes de vir? Hein, Potter? Harry fez uma força para continuar olhando diretamente para os olhos frios. Folheara os livros na casa dos Dursley. Mas será que Snape esperava que ele lembrasse de tudo que vira em 1000 ervas e fungos mágicos? Snape continuava a desprezar a mão trêmula de Hermione. Qual a diferença, Potter, entre acônito licóctono e acônito lapelo? Ao ouvir isso, Hermione se levantou, a mão esticada em direção ao teto da masmorra. Não sei. Disse Harry em voz baixa. Mas acho que Hermione sabe. Por que o senhor não pergunta a ela? Alguns garotos riram. Os olhos de Harry encontraram os de Simas, e este deu uma piscadela. Snape, porém, não gostou. Sente-se, disse com rispidez a Hermione. Para a sua informação, Potter, as Fódelo e Losna produzem uma poção para adormecer tão forte que é conhecido como a Poção do Morto-Vivo. O Bezoar é uma pedra tirada do estômago da cabra e pode salvá-lo da maioria dos venenos. Quanto aos 2 acônitos, são plantas do mesmo gênero botânico. Então, por que vocês não estão copiando o que eu estou dizendo? Ouviu-se um ruído repentino de gente apanhando penas e pergaminhos. E acima desse ruído, a voz de Snape. Eu vou descontar um ponto da Grifinória por sua impertinência, Potter. As coisas não melhoraram para os alunos da Grifinória na continuação da aula de poções. Snape separou-os aos pares e mandou-os misturar uma poção simples para curar furúnculos. Caminhava imponente com uma longa capa negra, observando-os pesar urtigas secas e pilar presas de cobras, criticando quase todos, exceto Draco, de quem parecia gostar. Tinha acabado de dizer a todos que olhassem a maneira perfeita com que Draco cozinhara as lesmas, quando um silvo alto e nuvens de fumaça acre e verde invadiram a masmorra. Neville conseguira derreter o caldeirão de Simas, transformando-o numa bolha retorcida, e a poção dos 2 estava vazando pelo chão de pedra, fazendo furos nos sapatos dos garotos. Em seguida, a classe toda estava trepada nos banquinhos enquanto Neville, que se encharcara de poção, quando o caldeirão derreteu, tinha os braços e pernas cobertos de furúnculos vermelhos e o faziam gemer de dor. Menino idiota! Vociferou Snape, limpando a poção derramada com um aceno de sua varinha. Suponho que tenham adicionado as cerdas de porco-espinho antes de tirar o caldeirão do fogo. Neville choramingou quando os furúnculos começaram a pipocar em seu nariz. Levem-no para a ala hospitalar. Snape ordenou a Simas. Em seguida, voltou-se zangado para Harry e Rony, que estavam trabalhando ao lado de Neville. Você, Potter, por que não disse a ele para não adicionar as cerdas? Achou que você pareceria melhor se ele errasse, não foi? Mais um ponto que você perdeu para a Grifinória. A injustiça foi tão grande que Harry abriu a boca para argumentar, mas Rony deu-lhe um pontapé por detrás do caldeirão. Força a barra. Cochichou. Eu ouvi dizer que o Snape pode ser muito indigesto. Quando subiram as escadas para sair da masmorra, 1 hora depois, os pensamentos se sucediam velozes na cabeça de Harry, que se sentia deprimido,
Perdera 2 pontos para a Grifinória na primeira semana. Por que Snape odiava tanto? Ânimo! Disse Rony. O Snape tá sempre tentando tirar pontos do Fred e do George. Ah, e eu posso ir com você na casa do Rúbio? Às 5 para as 3, eles saíram do castelo e atravessaram a propriedade. Hagrid morava numa casinha de madeira na orla da Floresta Proibida. Uma besta e um par de galochas estavam à porta da casa. Hagrid, chegamos! E eu trouxe um amigo! Eita! Quando Harry bateu a porta, eles ouviram uma correria frenética e latidos ferozes. Depois, a voz de Hagrid dizendo: Para trás, canino! A cara barbuda de Hagrid apareceu na fresta quando a porta se abriu. Espere aí! Para trás, canino! Atrás! Ele os fez entrar, lutando para segurar com firmeza a coleira de um enorme cão de caçar javalis. Havia apenas um aposento na casa. Presuntos e fazões pendiam do teto. Uma chaleira de cobre fervia ao fogão e a um canto havia uma cama maciça, coberta com uma colcha de retalhos. Estejam à vontade. Falou Hagrid, soltando o canino, que pulou imediatamente por cima de Rony e começou a lamber-lhe as orelhas. Como Hagrid, parecia óbvio que Canino não era tão feroz quanto se esperava. Este é o Rony. Harry disse a Hagrid que fora despejar água fervendo num grande bule de chá e arrumar biscoitos num prato. Mais um Weasley, hein? Exclamou Hagrid, vendo as sardas de Rony. Metade da vida expulsando seus irmãos da floresta. Os biscoitos quase quebraram os dentes dele, mas Harry e Rony fingiram gostar e contaram a Hagrid como tinha sido as primeiras aulas. Canino descansou a cabeça no colo de Harry e cobriu as vestes dele de baba. Harry e Rony ficaram contentes de ouvir Hagrid chamar Filch de guitarra velha. Quando aquela gata, Madame Norma... Às vezes eu tenho vontade de apresentar ela pro Canino. Sabe, todas as vezes que eu vou até a escola, ela me segue por toda parte. Não consigo me livrar da gata. Harry contou a Hagrid a aula de Snape. Hagrid, como Rony, disse a Harry que não se preocupasse. Snape não gostava praticamente de nenhum aluno. Mas ele parecia que realmente me odiava. Bobagem, porque eu odiaria. Mas Harry não pôde deixar de pensar que Hagrid evitou encará-lo quando disse isso. Como vai seu irmão, Carlinhos? Perguntou Hagrid a Rony. Eu gostava muito dele. Tinha muito jeito com os animais. Harry se perguntou se Hagrid teria mudado de assunto de propósito, enquanto Rony contava tudo sobre o trabalho de Carlinhos com dragões. Harry apanhou um pedaço de papel que estava na mesa, sob o abafador de chá. Era uma notícia recortada do Profeta Diário. O caso Gringotts. Prosseguem as investigações sobre o arrombamento de Gringotts, ocorrido em 31 de julho, que se acredita ter sido trabalho de bruxos e bruxas das trevas desconhecidos. Os duendes de Gringotts insistiam hoje que nada foi roubado. O cofre aberto, na realidade, fora esvaziado mais cedo naquele dia. Mas não vamos dizer o que havia dentro para que ninguém se meta se tiver juízo, disse um porta-voz essa tarde. Harry lembrou-se que Rony lhe contara no trem que alguém tentara roubar Gringotts, mas não mencionara a data. Rúbio! Exclamou Harry. Aquele arrombamento de Gringotts aconteceu no dia do meu aniversário. Talvez estivesse acontecendo enquanto a gente estava lá. Não havia a menor dúvida. Desta vez, Hagrid decididamente evitara encarar Harry. Resmungou alguma coisa e ofereceu mais um biscoito. Ah, esses bancos de hoje em dia. Olha, mais biscoitos ficaram prontos. Podem comer tudo. Harry releu a notícia. O cofre aberto na realidade fora esvaziado mais cedo naquele dia. Hagrid esvaziara o cofre 713. Se é que se pode chamar de esvaziar, alguém levar aquele pacotinho encalombado.
Seria aquilo que os ladrões estariam buscando? Quando Harry e Rony voltaram ao castelo para jantar, tinham os bolsos pesados com os biscoitos que a educação os impedira de recusar. Harry pensou que nenhuma das aulas a que assistira, até ali, tinham lhe dado tanto o que pensar quanto o chá com Rubio Hagrid. Será que Hagrid tinha apanhado o pacote bem na hora? Onde estava o pacote agora? Será que ele sabia alguma coisa de Snape e não queria contar a Harry? Harry Potter e a Pedra Filosofal, Capítulo 8 – O Mestre das Poções. Conta com as vozes de Gustavo Sandri como Harry Potter, Fábio Henrique Batista como Rony Weasley, Lucas Saguista como Severo Snape, Zé Mário Luongo como Rubio Hagrid. Elenco de apoio: Sara Sila como Minerva McGonagall, Roberto Barreto como Pirraça, Rafael Hernandes Lorente como Draco Malfoy, Ari Flávio Soares como Gregório Goyle, Guilherme Rodarte como Vincent Crabbe, Andy Fonseca como Neville Longbottom, Vozerio, Fernanda Schweitner, Heloísa Bueno, Mariel Hang, Midnight Wolfang. Direção: Lucas Saguista. Tradução: Lia Weiler. Narração: Lucas Saguista. Adaptação: Lucas Saguista e Andy Fonseca. Edição de áudio e sonoplastia: Andy Fonseca. Esse projeto foi patrocinado pelos seguintes incentivadores: Caetano Grego, Elbio Duarte Júnior, Guilherme Rodarte, Gustavo Sandri, Julian von Karma, Mariel Hang, Matheus Dias, MDM Heisen, Ivo Matheus Lopes. Encerramento: Lucas Saguista. Essa é uma produção do Quartel Canvete Studios.